Acredito que uma das formas mais interessantes de estudar a história da igreja é concentrando nossa atenção nas pessoas que fizeram a história. Quando pensamos na reforma protestante e na importância central da doutrina da justificação pela fé somente, pensamos de imediato no papel desempenhado pelo monge agostiniano de Wittenberg, Martinho Lutero. Então, o meu desejo, como uma introdução mais profunda ao nosso estudo dessa doutrina, é examinar o arcabouço histórico no qual a controvérsia surgiu e também examinar, antes de tudo, a pessoa de Lutero para ver como ele estava envolvido do modo como estava na Reforma. Lutero, segundo especialistas, nasceu em 1483. Ninguém tem certeza absoluta da data do seu nascimento. Alguns a definem como 20 de novembro, outros em 7 de dezembro. Talvez por isso essa data viva na infâmia para as futuras gerações. Lutero nasceu em uma cidadezinha chamada Eisleben, na Alemanha Ocidental. Mas uma das ironias da história da igreja é que sua família se mudou de Eisleben logo depois que ele nasceu. Então ele não passou a maior parte da vida em Eisleben, mas acabou morrendo nessa cidade em 1546. Quando examinamos a pessoa e a história de Lutero, uma das coisas que se destacam é que ele tinha crises a cada 5 anos, pelo menos por um tempo. A partir de 1505, Lutero era filho do dono de várias minas e fundições da região, Hans Lutero. E, mesmo não sendo muito rico, sem dúvida, não era camponês e tinha dinheiro para enviar Lutero a boas escolas. O sonho dele era que seu filho fosse advogado. Por isso, Lutero se matriculou na Universidade de Erfurt, onde estudou direito. Mesmo sendo um aluno de direito, ele já conquistava para si uma reputação de jurista brilhante, de um estudante com um futuro maravilhoso pela frente, o que deixava seu pai muito empolgado. Em 1505, depois de ter ido visitar seus pais, ao voltar para a Universidade de Erfurt e se aproximar da cidade, houve uma tempestade intensa e um relâmpago caiu bem perto de onde Lutero estava. Ele ficou aterrorizado e gritou apavorado: "Me salve, Santa Ana!" ou "Me ajude, Santa Ana! Eu me tornarei um monge." Santa Ana, que era a mãe de Maria, mãe de Jesus, era no panteão católico romano de santos a padroeira dos mineiros e dos envolvidos em atividades perigosas como a mineração. Lutero ficou aterrorizado naquele momento e disse que, se sobrevivesse ao relâmpago, se tornaria um monge. Assim, ele foi para a universidade, pegou seus objetos pessoais, fez uma despedida com os amigos e eles foram com ele ao mosteiro agostiniano de Erfurt e se despediram enquanto ele se afastava e entrava no mosteiro para se apresentar como candidato ao sacerdócio. Não podemos entender a reforma, nem o papel de Lutero nela, sem entender essa crise que aconteceu em 1505 e o fez se tornar monge, para o grande desgosto de seu pai. O velho Hans ficou furioso porque seu filho decidiu entrar para o serviço religioso, para o clero, ainda mais como padre, em vez de ser um advogado famoso. Em todo caso, quando Lutero
entrou no mosteiro e passou pelas diferentes etapas para ser ordenado, o que ocorreu em 1507. Esse foi um dos períodos mais críticos da vida dele, sem o qual nunca entenderíamos esta doutrina. Contudo, há uma grande ironia na ordenação de Lutero em Erfurt. Um século antes, um pregador tcheco chamado João Hus, ou Hus, na verdade foi acusado de heresia, pois negava a infalibilidade da Igreja e colocava a Escritura acima dos cânones e decretos da Igreja Católica Romana. Ele foi interrogado no Concílio de Constança e lá no Concílio de Constança foi condenado à morte. E o bispo que ordenou que ele fosse executado, sendo queimado na fogueira, ouviu a seguinte resposta de João Hus. Hus disse: "Você pode cozinhar este ganso, ou se preferir, pode me queimar. Mas virá depois de mim um cisne que você não conseguirá calar." Aliás, o sobrenome de João Hus significa ganso. Então ele disse: "Você pode matar este ganso, mas virá no futuro um cisne que você não conseguirá calar." Certa vez, estive em Praga e mal acreditei na ironia de duas igrejas católicas na Praça Central, sendo que no meio da praça havia uma estátua de João Hus e nosso guia estava contando a história da execução dele. Ele falou apontando para um lugar específico. Foi aqui que John Hus foi despedido. Assim, tivemos uma nova perspectiva sobre ser despedido desse guia, que tinha dificuldade com o nosso idioma. De qualquer forma, Hus foi queimado na fogueira e disse aquilo. A parte apócrifa da história é aquela que eu invento, que de fato não é verdade. Mas um século depois, quando Lutero foi ordenado no mosteiro de Erfurt, ele obviamente se prostrou ao pé do altar e posicionou seu corpo na forma de uma cruz, e lá ele foi consagrado ao sacerdócio. E o homem que estava enterrado sob o altar em Erfurt era o bispo que tinha condenado John Hus à morte na fogueira. O meu acréscimo apócrifo é que, quando Hus expressou: "Você pode matar este ganso, mas virá um cisne depois de mim, que você não calará?" O bispo disse: "Só por cima do meu cadáver." Porque Lutero, de fato, foi ordenado sobre o cadáver do bispo. Nos 500 anos do nascimento de Lutero, toda a Alemanha foi enfeitada com retratos gigantes de Lutero, com um cisne ao fundo, porque ele era considerado o cisne que João Hus tinha anunciado. É claro que os anos que Lutero passou no mosteiro foram tempos de muita ansiedade, estresse e bastante tormento. Os melhores registros que temos disso indicam que ele foi um monge extraordinário, muito bem comportado e muito produtivo no mosteiro, exceto por um problema. Os monges deveriam diariamente fazer a confissão com seus padres confessores. Depois de passar por tempos rigorosos de oração todos os dias, eles teriam um momento dedicado para ir ao confessionário e contar os pecados cometidos no dia anterior. A maioria dos monges entrava declarando: "Padre, eu pequei", e dizia que tinha cobiçado o pão extra do irmão Jonatas no jantar de ontem ou algo assim, e em 5 minutos o sacerdote recebia a absolvição e saía para voltar ao trabalho. Lutero entrava e passava 20 minutos, meia hora, 1 hora, às vezes 2 horas ou mais, confessando os pecados que tinha cometido nas últimas 24 horas. E
Quando pensamos nisso, se você está num mosteiro, o que poderia dar errado em 24 horas? Mas Lutero pensava em todas as coisas, nas maneiras como tinha desobedecido à lei de Deus nas 24 horas anteriores e finalmente recebia sua absolvição. Porém, quando voltava à cela, lembrava de um pecado que tinha esquecido de confessar e perdia a paz que tinha recebido com a absolvição. Alguns historiadores examinaram essa atitude de Lutero e a consideraram como uma evidência de que ele estava demente, que estava louco por ter esse complexo de culpa e passar tanto tempo confessando pecados todos os dias. Sabemos que, naquele tempo, Lutero era atormentado pela sua culpa. Ao mesmo tempo, precisamos entender que ele tinha o raciocínio de um advogado e estudava minuciosamente, com muito rigor, a lei de Deus. E então ele se avaliava segundo essa lei e percebia que estava pecando contra a lei de Deus a cada minuto. Era assim que Lutero pensava. Lutero expressava: a Bíblia diz que o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem, ninguém faz isso. Então, quem se preocupa com isso? Bem, Lutero pensava assim: se esse é o maior mandamento, então quebrantar o maior mandamento deve ser a maior transgressão. Então, Lutero ia para o seu quarto e começava a praticar a autoflagelação e passava por longos períodos de jejuns, um tanto radicais, na tentativa de obter paz para a culpa que ele sentia por quebrantar a lei de Deus. Não estou guardando o maior mandamento desde que saí da cama hoje. Eu não tenho amado o Senhor meu Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento, nem um único dia na minha vida. Mas ninguém consegue, então não fico tão incomodado com isso. Mas Lutero ficava chateado com isso. Tanto que seu confessor se frustrava com ele e lhe dizia: irmão Martinho, quando você vier ao confessionário, traga algo sério. Venha com algo realmente grave contra Deus, em vez dessas pequenas falhas que você sempre confessa aqui. Novamente, para entender Lutero, precisamos compreender esse enorme fardo de culpa que o assombrava no mosteiro. Ele diria: você me pergunta, eu amo a Deus? Amar a Deus? Às vezes eu o odeio. Vejo Cristo com uma espada, com um juízo, vindo para me condenar. E então, muitas pessoas na igreja acreditavam que um bônus extra para entrar no céu era começar uma vocação religiosa e achavam que ser monge, consagrado a essa vocação religiosa, ajudaria a entrar no céu, mas ele não alcançava paz nenhuma com isso. A seguinte crise aconteceu em 1510, 5 anos depois. Para a alegria genuína de Lutero, o líder do mosteiro o informou de que ele e outro colega monge tinham sido escolhidos em representação do mosteiro para visitar Roma e tratar de alguns negócios para o mosteiro. Assim, esses dois homens foram escolhidos para representar o mosteiro de Erfurt. Praticamente foram a pé da Alemanha até Roma. E Lutero ficou muito animado, pois uma das coisas mais importantes que se poderia fazer para alcançar a salvação era uma peregrinação. Os dois principais lugares de peregrinação eram Jerusalém e Roma. Então, Lutero agora poderia ir pessoalmente à Cidade Santa, e isso valia uma quantidade enorme de indulgências, um conceito que exploraremos mais adiante. Como ainda estava vivo e não no purgatório, ele não poderia aplicar as indulgências que receberia da peregrinação para Roma a si mesmo.
decidiu dedicar essa peregrinação, essa viagem a Roma, aos seus avós. Finalmente, depois de meses viajando, ele e seu colega chegaram a Roma. E foi uma experiência de muita desilusão. A primeira coisa que o incomodou foi a vida imoral dos sacerdotes em Roma, envolvidos abertamente com prostituição, tanto masculina quanto feminina, e que a corrupção moral e sexual dos sacerdotes romanos na cidade não era um segredo a portas fechadas, era de maneira visível. Era uma grande orgia do ponto de vista de Lutero. Em segundo lugar, a forma como os padres vendiam seus serviços para recitar a missa. Recebiam muito dinheiro para realizar uma missa. E, para aumentar seus lucros, eles realizavam a missa o mais rápido que podiam, sem nenhuma reverência aos elementos da missa, apenas executando a missa para ganho pessoal. Lutero viu isso e ficou arrasado, porque na sua avaliação antes de chegar lá, ele dizia: essa é a Meca na perspectiva cristã? Era lá que os mais santos dos santos seriam encontrados? Na época, se presume que o Papa era Júlio II, que inclusive, na visão de historiadores católicos romanos, foi um dos papas mais corruptos. Apoiado pelos Borgia, ele planejava construir uma nova catedral ou basílica, onde seriam colocados os ossos de São Pedro e São Paulo. Empreendeu esse grande projeto de construir uma nova catedral ou basílica, mas ficou sem dinheiro. O alicerce foi lançado, porém ficou coberto por ervas daninhas. O projeto de construção foi suspenso até mais adiante, quando o sucessor de Júlio, Leão X, assumiu o poder, mas veremos isso um pouco depois. Mas o terceiro e mais crucial evento que impactou Lutero durante sua passagem por Roma foi sua visita à Scala Sacra, os degraus sagrados que estavam na igreja de Latrão, que era a basílica anterior para o Papa, a sede do Papa. Na igreja de Latrão havia esse conjunto de degraus. Não sei, uns 29 mais ou menos. Esses degraus foram tirados do salão de julgamento, onde Pôncio Pilatos se sentou para ouvir o caso de Jesus. E Jesus supostamente subiu e desceu esses degraus durante o seu julgamento. Assim, esses degraus sagrados de Jerusalém foram reconstruídos em frente à igreja de Latrão. Esse se tornou o principal local de visita para os peregrinos a Roma, por causa da ideia de que se alguém subisse esses degraus de joelhos, rezasse em cada degrau um Pai Nosso e uma Ave Maria, continuasse para o próximo degrau de joelhos e rezasse a Ave Maria e o Pai Nosso e fizesse isso em cada degrau até o topo, conseguiria uma certa quantidade de indulgências que poderia usar para sua família, para tirá-la do purgatório ou reduzir seu tempo no purgatório. Então, Lutero, depois de fazer essa jornada a Roma, quis subir os degraus de joelhos e cumprir esse ritual em nome de seus avós falecidos. Se você já foi a Roma, bem sabe que os degraus sagrados ainda estão lá na igreja de Latrão. Não sei a largura exata dessa escada. Acho que uns 2 ou 3 metros. Não é uma escada estreita. É uma escada de pedra larga.
Na primeira vez em que fui a Roma e visitei a igreja de Latrão, preciso mencionar que nosso guia perguntou: o que vocês mais querem ver? Ele esperava que eu respondesse: o Vaticano, a Basílica de São Pedro, isso, aquilo, o Coliseu. Eu respondi: quero ver os degraus sagrados na igreja de Latrão. E ele se surpreendeu muito. Ele disse que nenhum turista tinha pedido isso antes. Eu disse: é esse lugar que quero visitar. Eu estava na minha própria peregrinação, uma peregrinação luterana. Fui visitar o local e quis subir os degraus, mas quando olhei, não conseguiria chegar perto dos degraus. Cada metro quadrado desses degraus estava ocupado por alguém de joelhos, com seu rosário, fazendo seu ritual. Numa parede próxima aos degraus, uma placa dizia quantas indulgências seriam concedidas ao subir aquela escada. Estamos falando dos séculos 20 e 21. Não estamos falando do século 16. E para os que acham que tudo isso já passou, basta ir aos degraus sagrados e ver que essa prática ainda está muito bem ativa. Então, ao chegar lá, Lutero subiu os degraus de joelhos, apoiado nas mãos, e quando chegou ao topo, ele se levantou e disse para si mesmo as palavras: quem sabe se isso é verdade? Ele teve uma crise na fé que ele tinha. Ele tinha cumprido todas as regras da igreja para monges e padres e ainda não tinha paz, nem esperança, nem sensação de redenção. Agora a saga continua, mas recomeçaremos deste ponto na próxima sessão.